Então, na aula número 1, a gente falou basicamente uma introdução, né? E falou o que era sinal, né? E falou o que era, né, um sistema, tá? Depois a gente ainda começou a falar de sinais analógicos digitais, como eu falei aqui, né? E de discretos no tempo e contínuos no tempo. Eu vou voltar lá. Porém, tem uma coisa. Quando você fala em sinal, né, como é que você compara sinais? Quando você tem dois sinais assim, por exemplo, você tem aqui um sinal desse tipo. Vocês já viram lá na primeira aula que o sinal normalmente é uma coisa dependente do tempo, né? Vocês já viram o seguinte, ó, você pegar um sinal, por exemplo, aqui que tem tamanho 1, né? Começa em 0 e é assim, constante. E eu pegar um sinal logo abaixo, né? Que tem tamanho 2, sei lá, começa em 0, né? E vai até infinito. Pô, dá para ver facilmente que o sinal 2 ele é maior do que o sinal 1, né? Em termos de tamanho do sinal. Mas isso nem sempre é fácil de enxergar. Por exemplo, se você pegar, né, um sinal assim, ó, né, que é uma onda senoidal que está se invertendo para cima e para baixo, e você comparar, por exemplo, com um sinal, sei lá, não tem nada a ver com ele, né, uma coisa, sei lá, assim, né, aqui vamos supor que aqui seja 4 e aqui seja 1, né? Qual é o maior sinal? Sei lá, durante um tempo o sinal de cima vai ser maior do que de baixo, mas no outro tempo de baixo vai ser maior do que de cima. Fica difícil você comparar dessa forma qual é o sinal maior, certo? Então, para isso, a gente definiu, né, para a gente tentar meio que identificar, padronizar isso, até porque tem valores negativos, etc., né? A gente resolveu, a gente, até parece que eu estava junto, né? Os matemáticos decidiram criar uma coisa chamada energia do sinal, certo? Que define o tamanho do sinal. Quanto mais energia o sinal tiver, maior ele vai ser. O problema é que tem sinais que têm energia infinita, né? Vocês vão ver até pela definição. E aí você consegue, esses sinais têm energia infinita, fica difícil você saber, né, qual é o maior, qual é o menor. Aí você pode usar um outro termo que a gente vai falar, que é a potência. E tem sinais que é difícil mesmo saber, que eles também têm potência infinita. E não adianta muito, você não consegue comparar. Mas pelo menos você consegue comparar esses sinais que eu acabei de falar. Sinais de energia, né, você consegue comparar se eles tiverem energia. Sinais de potência, se eles tiverem potência. Por exemplo, né, você vai ver que esse sinal aqui, se ele for até infinito, né, ele vai ter uma energia maior do que o mesmo sinal, né, que pare num determinado ponto. Por quê? Porque num determinado ponto aquele sinal não continua, né? Então a energia toda que ele concentra, a gente vai ver pela definição, né, é menor do que aquela energia do sinal anterior. Mesma coisa, se eu pegar e botar a amplitude do sinal menor, né, pegar por exemplo um sinal assim, ó, a gente vai ver que a energia do sinal em preto vai ser maior do que a energia do sinal em verde, certo? Ok? Mas muitas vezes você não consegue mostrar isso, não consegue definir isso facilmente. Aí você tem que usar um outro termo que a gente vai falar, que é a potência, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de exercício, vocês vão ver que eu vou até mandar para vocês fazerem um exercício desse na lista, tá? Que vocês vão fazer para a primeira prova. Lembrando que a lista vale 3 pontos, então não deixem de fazer, tá? E tem solutions, certo? Então não tem razão para vocês não fazerem a lista, ok? Agora, deixa eu aqui fazer uma coisa que eu não preciso mais desse monitor. Eu trago sempre um monitor, porque de vez em quando esses projetores dão pau. Aí eu uso esse monitor externo. Isso aqui também é bem legal, né? Esses monitores externos, tá? Esse aqui tem uma puta resolução, e não é tão caro assim, tá? Tem uma resolução de 2560 por 1600, muito mais do que Full HD, né? Full HD é 1920 por 1080, tá? E você compra ele, comprava, né, no AliExpress, normalmente passa sem taxa. Esse aqui custou 500, exatamente. Eu tenho 2 em casa, 4K, 2 mesmo, 4K de 16 polegadas, né? E eles
esses são mais caros, custam em torno de R$ 1.500. Um até custou mais porque ele ele é touch. Então, só que por qualidade dele, se vocês olharem, é impressionante como é que é melhor do que os monitores. É legal para quem vai jogar na casa de um amigo, né? E aí não precisa levar um setup todo pesadão, certo? Só que depois que eu falei isso tudo, eu comprei um Note foda pra cacete, que aí também não precisa, né? Na verdade, meu filho... Eu não jogo, galera. Assim, meu filho joga, eu não. Entendeu? Meu filho da idade de vocês, tá? Alguém tem que aproveitar. Só que ele tem o dele, cara. Ele tem tudo dele. Claro que tudo é herança minha, né? Mas é dele, você tá entendendo? Ele tem um Ryzen 7 também, não sei o que, com 32 GB, uma 3060 Ti, né? Mas que, sinceramente, eu comprei uma 4070 Ti nessa viagem, entendeu? Não, mas até que essa não é grande. É um modelo da Asus, que já é overclocked, né? Com 2 fãs só. Ela não é grande. Comprei lá, procurei essa placa. Comprei tudo nos Estados Unidos, né? Aí, pô, o setup muito monstruoso. A placa-mãe deve pesar 1 quilo, rapaz. É uma placa da Asus, ela tem tanto dissipador que você pode colocar 4 SSDs nela. Então ela é um monte de dissipador, não sei o que, é uma X670i, entendeu? Uma Strix, é muito animal. Eu ainda não montei, é que eu quero fazer eu quero gravar a montagem para deixar no meu site, entendeu? Pois é. Comprei, mas gastei dinheiro pra caralho, né? Mas eu comprei um monitor agora que tem uma 3050, né? Assim, agora não, já faz tempo, já foi no ano passado, É um notebook da Asus com a 3050. Aí, já quando o meu filho quer jogar, ele vai com essa, porque dá para jogar na boa, entendeu? Né? Aquelas 3050 são mais simples, né? Entendeu? Mas para jogar, que a 3060 Ti, dependendo do jogo, pega 200 FPS, pô, entendeu? Né? Quando você estiver trabalhando, né? Depende muito do monitor, entendeu? E da resolução. Ele agora está com um monitor grandão que eu comprei. Isso aí foi presente meu para ele mesmo. Monitor Quad HD com 165 Hz, né? De 32 polegadas, desse tamanho assim, para jogar, né? Ok, ele joga realmente, mas eu não tenho mais saco, né, de jogar. Então eu jogo isso aí, palavra cruzada, assim, free cell. Porra, eu apaguei a coisa que eu mais ficava puto no free cell, né? O free cell é um jogo, todo mundo sabe jogar, né? Mas o free cell tem para celular, né? Só que o programa do free cell para celular, ele não permite você criar uma nova conta e transferir os pontos. Porra, eu tinha 2 milhões de pontos no free cell, entendeu? Aí quando eu apaguei ele, eu tirei os prints, né, das telas para mostrar, mas porra, sacanagem, fiquei puto, entendeu? Mas é isso. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, como é que se definiu energia do sinal? Definição, não tem o que reclamar. Definição, tá? Então ele falou que a energia do sinal é a integral do sinal de menos infinito até mais infinito do quadrado do sinal. Aí você fala assim, por que eles usaram o quadrado e não o próprio sinal? Você pode pensar assim, eu vou usar o tamanho do sinal, eu vou usar... É que eu apertei um botãozinho aqui da caneta, por isso que apareceu isso. Eu vou usar só a integral do sinal, já vai me dar uma força legal, né? Só que aí, quando o valor for negativo, o sinal pode ter bastante energia, porque as partes negativas também geram quando vocês estão trabalhando, por exemplo, né, lá em CA, vocês não estão trabalhando com o quadrado da corrente, assim, né? Então, você vai pegar a parte do sinal negativo e vai elevar ao quadrado. Então, se usou o quadrado. E, para ser mais específico ainda, não é normal a gente trabalhar com sinais complexos. A gente normalmente trabalha com sinais reais. Por quê? Porque a gente trabalha basicamente com sinal representando um fenômeno físico, certo? Então, normalmente isso, mas matematicamente falando, por isso que eu falo, qual é a diferença entre o engenheiro e o matemático? O matemático se preocupa com essas minúcias. O engenheiro está cagando para isso, né? Porque ele quer que funcione, certo? E às vezes dá problema. Eu vou falar, não sei se hoje eu vou conseguir chegar lá, mas eu vou falar daqui a pouco sobre a função delta, que é uma função que talvez já tenha sido falada para vocês em cálculo, né? Você escreve assim, ó,
delta de t, que é uma função assim bem específica, né? É assim, ela vale zero o tempo todo. Aí no momento zero, ela tende a infinito, certo? Ela tende a infinito, né? Você pode imaginar, a melhor maneira de você imaginar uma função delta, ela é simbolizada por uma setinha para cima, porque ela vai até o infinito. A melhor maneira de você imaginar uma função delta é você pensar num pulso retangular, assim, ó. Não, na verdade você vai imaginar dessa forma que eu estou imaginando aqui. Você pode tanto escrever assim, delta aqui, ó, aqui é delta maiúsculo, né? É o triângulo, né? O delta minúsculo é assim, parece um S. O delta maiúsculo é esse triângulo. E aqui você pode imaginar 1 sobre delta, que é o tamanho. Entendeu? O que você faz quando delta tende a zero? Você vai ficando com que ele fique cada vez mais fininho, mas o 1 sobre delta vai subir, vai tender a infinito, certo? E qual é a característica mais importante da função delta? É que se você imaginar dessa forma aqui, quanto é que vai dar a integral de delta vezes 1 sobre delta? Vai dar 1, né? Vai dar 1, concorda comigo? Vai dar 1. E na função delta existe essa característica, a integral de menos infinito até mais infinito da função delta é 1, certo? Aliás, ela é definida assim, tá? Ela é definida assim, ela vale zero o tempo todo e ela é definida dessa forma, de menos infinito até mais infinito vale 1. Na verdade, eu nem precisava colocar de menos infinito até mais infinito. Eu podia colocar de 0 menos até 0 mais, se vocês pensarem lá no cálculo. Porque 0 menos, até 0 menos ela vale 0, certo? E depois de 0 mais ela vale 0. Em 0 tem infinito, mas de 0 menos até 0 mais tem justamente um ponto, é o 0. Concorda comigo? Se você fizer a integral de 0 menos até 0 mais, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela só existe em 0. Você pode fazer de 0 menos até 0 mais, porque 0 menos vocês sabem que é o limite quando você tende a 0 pela esquerda. E o 0 mais é o limite quando você tende a 0 pela direita. É um número? Não, é só um limite, né? Aquele negócio, né? O limite é 0, tudo bem, mas é aquele, né? É o infinitésimo perto do zero que você nunca consegue medir, porque é infinito, né? Mas que é o limite. É por isso que você coloca, né? A palavra limite substitui, né, o infinitésimo, aqueles valores, etc. Por que eu estou falando nisso? Porque esse delta de Dirac, que o pessoal chama de delta de Dirac, né? Ou também, às vezes, e também de vez em quando o delta de Dirac ele é definido através de uma função que vocês vão ver que é a função degrau também, a gente vai mostrar isso. A função degrau também é chamada função degrau unitário, né? Também é chamada função de Heaviside. Esse Heaviside era um engenheiro que começou a fazer um monte de coisas de engenharia na matemática. E aí, como ele não era matemático, o pessoal caçoava dele naquela época. Tu não é matemático, sabe porra nenhuma. Se não fosse ele, todas as telecomunicações de hoje seria difícil. Todos os sinais e sistemas de hoje a gente vai mostrar. O teorema fundamental de sinais e sistemas mais importante, vocês vão ver, que é o da convolução, foi ele que basicamente definiu depois que ele criou o delta. Esse delta de Dirac está errado, deveria ser delta de Heaviside, mas justamente porque ele era um cara que morreu pobre e triste, entendeu? Porque ninguém reconhecia. E depois, sei lá, 20 anos depois da morte dele, o cara só falta fazer uma estátua pro cara. O cara realmente definiu uma série de coisas. Tem umas historinhas. Essas historinhas vocês leem de vez em quando. Leem não, vocês não têm tempo de ler isso, mas saber que tem um monte de livro de matemática, de sinais e sistemas mesmo, é bem interessante. Ele tem várias historinhas. É legal de ler as historinhas do livro de sinais e sistemas. Não vai dar, porque eu entendo vocês totalmente. Não tem tempo para essa porra, né? Mas é uma página. De vez em quando eles contam essas historinhas. Você aprende um monte de coisa. Quando aprende, por exemplo, por que o Fourier era foda, entendeu? Porra, o Fourier era foda porque ele era inteligente pra cacete e porque o Napoleão era um cara que gostava de ciência. Vocês sabiam disso? O Napoleão gostava de ciência pra cacete. Ele era burro, burro, perto desses caras monstruosamente inteligentes. Mas ele gostava de se cercar por pessoas inteligentes. Sabe o que ele fazia? Ele pegava e falava assim, vou te dar um cargo público na França, tu vai ganhar bem pra cacete só para pesquisar, entendeu?
E aí surgiram todos esses matemáticos franceses, são caras dessa época aí, Laplace, Fourier, tem um monte aí, entendeu? Tem também muita gente na matemática, tem no cálculo, mas é muito. Por exemplo, quem é que descobriu o cálculo, né? Você não sabe se foi o Newton ou se foi, por exemplo, o Leibniz, né? Um cara que simplesmente, peraí que eu tenho que fazer uma coisa aqui. Peraí. Por quê? Porque o Leibniz, ele é um cara que trabalhava da mesma coisa que o Newton trabalhava na Alemanha, e no mesmo tempo, mas não tinha internet. Então, ninguém sabe quem foi, você está entendendo? Os caras tiveram, tanto que tem gente que diz que foi o Leibniz, outros que foi o Newton, mas com certeza eles não copiaram o trabalho um do outro. Bom, vamos lá. Voltando aqui, falando muito, escrevendo pouco. Ok, beleza. Olha que legal, Tinta Informa, ó. Você viu o que eu fiz? É muito legal quando você faz isso. É uma opção do OneNote. Tá? Só existe no OneNote para desktop. Mais uma vantagem de usar as duas coisas. Você está entendendo? Aqui você pode usar programas de desktop. No tablet não. Só estou usando no tablet aqui o único problema. O problema é que eles normalmente cortam funções. Ele tem um OneNote para trabalhar dessa forma, mas o problema é que ele corta a função, tá? Bom, vamos lá. Então, o que é que se faz? Tá falando aqui do quê? Que a energia é definida por esse cara aqui. Porém, né, se você quiser ser bem rigoroso, você define dessa forma aqui. Módulo de x de t. Quando o cara fala módulo, né, que aí ele pega uma função que é complexa, né, ele vai transformar num número real, certo? Aliás, uma coisa que vocês têm dificuldade é que eu também sei que vocês talvez não tenham tempo de fazer isso, mas vai ter um curso que eu vou dar, matemática para engenharia, em que eu vou falar sobre números complexos, vou falar sobre álgebra em si, etc., que vocês têm dificuldade, porque vocês viram isso lá no ensino médio, talvez, ou logo no primeiro ano, e vocês já estão no terceiro e vocês têm dificuldade. E o número complexo é uma das coisas que o pessoal usa pra caramba em engenharia elétrica e faltam alguns detalhes. Né? Ok? Só com a calculadora, entendeu? Então faltam alguns detalhes. Então, se for uma função complexa, notem, funções complexas normalmente não são sinais, certo? Então você tem que pegar o módulo da função complexa. Por quê? Porque se você não pegar, na hora de você fazer a integral, vai continuar tendo um i lá, e a energia não pode ter valor imaginário, ela tem que ser um valor real e positivo, certo? Um valor, ela pode até ser zero, ela não pode ser negativa, né? Até pela definição, ela pode até ser zero, tá ok? Né? Se você tiver um sinal zero, a energia vai ser zero, tá ok? Mas se você tiver qualquer valor diferente de zero, a energia não vai ser zero mais, certo? Isso é o que a gente chama de energia do sinal. Vai ter exercício para vocês fazerem, vocês vão poder copiar do Solutions, vão poder fazer, mas eu normalmente, pode olhar em todas as minhas provas, eu nunca pedi para calcular a energia de um sinal, tá? Porque eu acho que isso aí é cálculo, não é sinais e sistemas, tá? É verdade. Não é uma coisa que você vai usar, por exemplo, pode ver, os exercícios que tem de sinais e sistemas sobre sinais não são exercícios assim que são práticos, eles simplesmente, podem olhar lá no livro, eles simplesmente falam, calcule a energia do sinal. Pô, foda-se a energia do sinal, né? Assim, quero por quê? Por que eu quero calcular? Eles até podiam criar um exercício, calcule a energia dos dois sinais e determine o sinal que tem maior energia, legal, e aí tudo bem, o cara pode usar, mas você nem isso tem, tá? Ok? Então normalmente eu não penso. Notem que além da definição de energia, tem a definição de potência. A definição de potência, né, ela só é usada quando você não consegue calcular, ou seja, quando a energia do sinal é infinita. Aí você tenta ver se a potência dele é finita, para comparar os sinais. Por que a potência pode ser finita e a energia infinita? Porque a potência, ela é a potência média, certo? É a potência média. Se é a potência média, né, você pega e faz o seguinte, ó. Você pega a energia, né, calculada entre um período de menos t sobre 2 até mais t sobre 2. E depois faz esse t sobre 2, esse t, desculpe, tender a
infinito. Você vai ter a média da energia. Tá legal? Vocês vão ver que quando você faz isso, colocando T, etc e tal, aparece, né? Às vezes corta um T aqui, corta aqui, fica um valor fixo, uma integral, por exemplo. A integral, o seno de ômega T, que é uma função que continua até o infinito, ela tem energia infinita, né? Mas você consegue calcular a potência do seno de ômega T, vocês vão ver que não vai dar infinito. Porque você vai ter uma integral que vai depender de dois valores, vai aparecer que valor T ali do lado vai cortar com o valor T de baixo, quando você fizer, que é 1 sobre T, né? E aí mesmo que você faça o limite quando o T tende a infinito, você não vai ter valor ali, vocês vão ver que a energia vai dar infinita, tá ok? Tanto que vocês calculam a energia lá, a potência dissipada num resistor quando é corrente alternada, né? Então aparece lá, vocês conseguem calcular, né? Ok? Então a potência serve para isso, né? Claro que também, se o sinal for complexo, você usa isso aqui. Eu vou... A integral de menos t sobre 2 até t sobre 2? Sim, porque depois o t sobre 2 vai tender a infinito. Mas só que o que vai acontecer? Você vai primeiro fazer a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2. Você vai, vamos supor que seja seno. Você vai fazer a integral de seno ao quadrado, que é 2 cosseno menos 1, uma parada assim, vocês sabem disso, né? De menos t até mais t, quer dizer, dentro de um período, por exemplo, né? Aí você vai ver que vai cortar uma integral, porque 2 cosseno vai dar zero, porque vai ter uma coisa assim, depois uma coisa assim, mas lembra, 2 cosseno menos uma constante, essa constante não vai ser zero, vai depender do t, aí vai cortar com t, depois você vai ver que a potência é fixa e vale tanto lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Mesmo quando você vai fazer o limite de t sobre t quando t tende a infinito é 1, porque o t é um valor, né? Quando cortar t sobre t, né? Mesmo que o t tenda a infinito, né? Vai dar 1, tá certo? É porque não tem t, certo? Limite de 2 quando o t tende a infinito é 2, né? Limite de 2t sobre t quando o t tende a infinito, corta o t, né? Ok? Então é isso, legal? Então o que me interessa muito para fazer com vocês é isso aqui, é isso que eu queria começar na aula de hoje, tá? Operações com o sinal, tá? O que são operações com o sinal? O nome já está dizendo. Isso aqui é para você realmente aprender a trabalhar com as funções que, na verdade, representam os sinais, certo? Tem operações que são bem simples, a primeira que a gente vai aprender é o deslocamento temporal, que é bem simples, e tem outras que são complexas, tá? Antes de fazer isso, eu quero que vocês façam o seguinte, vou pegar aqui um sinal qualquer, tá? Vamos supor que seja isso aqui, ó. Sinal bem tranquilão, meio trapezoidal aqui. Vamos supor que aqui vale 2, aqui vale 4, aqui vale 6 e aqui vale 2. Isso aqui é o x de t. Ok? Legal. Como é que você poderia descrever esse sinal? Você olha assim, é um trapézio, né? Não pode falar isso, né? Não é assim que você descreve esse sinal, né? Uma das formas de você descrever esse sinal é descrever os valores dele de acordo com o intervalo em que ele existe, certo? Ok? Essa função aqui. Então, por exemplo, ó, quanto vale esse sinal para t menor do que zero? Vale quanto? X de t vale quanto? Zero. Legal. Aqui, ó, é uma reta, certo? Foi desenhada à mão, mas vocês acreditem que é uma reta, certo? Legal, agora eu pergunto para vocês. E dá para ver que é uma reta que vai de 0 até quanto? 2. Até 2. Então, o próximo intervalo começa onde terminou o anterior. Onde é que é? 0. T e 2. Eu não estou me preocupando com maior igual, menor igual agora, tá? Ok? Porque por continuidade ia funcionar. Até poderia botar agora menor igual, maior igual, tanto faz. Certo? Assim, eu poderia fazer assim, por exemplo. O que não vai fazer diferença nenhuma daqui a pouco, tá? Mas não se preocupem com isso por enquanto, tá? Legal. Como é que eu descreveria então agora quem é o x de t? Exatamente, x de t igual a t. É uma reta, né? Vamos lá, olha aqui.
Não, vou ser mais genérico. Você já mandou direto, correto. X de t igual a t, por quê? Uma reta de coeficiente a igual a 1, né? Porque é a tangente da inclinação, né? E ela corta o eixo, né? O eixo das ordenadas, digamos assim, né? O eixo vertical no ponto zero. Mas na verdade seria um AT mais um B. Concordam comigo? Certo? Legal? Você sabe que é um AT mais B, que é uma reta, certo? Você pode configurar assim. Sabe como é que você descobre? Você pode descobrir, né, quem é o B e quem é o A. Notem, ele já colocou direto, mas você pode descobrir usando os dois pontos onde a reta passa. Ela passa no ponto 0? Ela passa no ponto 2? Sim, certo? Em t igual a 0, o que vai acontecer? A vezes t mais b tem que ser igual a 0, certo? Mas em t igual a 0, t vale quanto? 0. Então b é quanto? Você já descobriu o b, certo? Em t igual a 2, isso que eu vou ensinar nesse curso aí de matemática para engenharia, que vocês não lembram direito e vale a pena vocês conhecerem, tá? É um curso gratuito, vai ter 2 semanas, segundas, quartas e sextas, naquele horário horroroso, mas sou eu que vou dar aula, né? Então, horroroso para todo mundo, mas que serve para todo mundo, aquele horário de 5h30 até as 7h30, tá certo? Que é quando acaba as aulas de vocês e como não começou. Então, na verdade, não para nosso ano de quarta equipe, a gente tem aula das 5 às 6h40. É mesmo? Mas quem é que dá essa aula? Acho que vai ser o Fenotrans e lá de lá cima. de Aí de repente dá para tentar, são só 2 semanas, de repente, quinta é um problema, mas quarta não é, né? Assim, desculpa, quarta é um problema, mas quinta não é, entendeu? De repente dá para convencer o professor aí. Olha só, t igual a 2, o que você vai fazer agora? Você não sabe quanto é que vale o A, não é? Você não sabe quanto é que vale o A. É só pegar a tangente do ângulo, beleza, mas vamos supor que você não queira fazer dessa forma. Você queira fazer dessa forma aqui que eu estou fazendo, às vezes é mais fácil do que fazer a tangente do ângulo, vocês estão entendendo? Que a tangente às vezes dá valor negativo, quando é para baixo, de repente assim fica mais fácil descobrir. Você não sabe quanto é o valor do A, você sabe que A vezes 2, né? Mais 0, porque o B você já sabe que vale 0, você acabou de descobrir antes, certo? Vale quanto? Vale 2. E aí daqui você tira que o A vale quanto? 1. Então acabou. A nossa equação é T, certo? Legal? Beleza, tá. Vamos continuar. Qual é o próximo intervalo agora? De 2 até 4, não é isso? Então agora você vai fazer assim, ó, de 2 menor ou igual a T, menor do que 4. Quanto é que vale o x de t aqui? Não precisa fazer, é uma reta? É, mas não precisa fazer a t mais b. Aqui é muito fácil. Aqui simplesmente vale quanto? 2, certo? Aqui é muito fácil. É uma reta paralela, aí fica fácil, ok? Aí se fosse vertical é complicado, aí não ia ser função, né? Porque você não tem 2 pontos, né? O sinal, né, no ponto t igual a, vamos supor que fosse uma coisa vertical, t igual a 2, ele não vale 2, 2,1, 2,1, ele só vale 2 ou ele vale 4, né? Aí você vai ter uma descontinuidade no sinal. Pode acontecer isso? É claro que pode acontecer, mas normalmente você escolhe, você escolhe o valor anterior, que é 2, ou você escolhe o valor, né, máximo, que é 4, vamos supor que fosse uma coisa começando aqui, por exemplo, né? Essas coisas acontecem em engenharia pra cacete, você ligou a chave. Se você ligou a chave em 2 segundos, uma tensão que era uma tensão de 2 volts, você ligou a chave de uma coisa que jogava mais 2 volts no seu circuito, a tensão passou a ser de quanto? De 4, né? Aí você vai falar que no T0- vale 2 e no T0+ vale quanto? Vale 4, certo? Tá ok? E no zero? No zero não é definido ainda, é quando você ligou a chave, tá? Ou se você quiser definir, às vezes o cara fala, no T igual a 0 é 4, acabou. Não tem problema não, você pode escolher um ou outro, só não pode escolher os dois, certo? Ok? Beleza, continuando aqui, depois vai de quanto? Depois vai de 4 até onde? Até 6. É uma reta, não é? Olha aqui, vou usar a mesma técnica que eu usei. Aqui e aqui, certo? O que eu posso dizer? Que em T
igual a 4, né, o x de t vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2, concordam comigo? Eu posso dizer que em t igual a 6, o x de t vai ser quanto? Vai ser 0, certo? Quem é o x de t? Aqui nesse pedaço. Nesse pedaço é uma reta, certo? Então eu vou substituir. Eu vou colocar at mais b igual a 2, ou melhor, eu vou colocar 4a mais b igual a 2, vocês concordam comigo? 4. Porque o t é igual a 4. Aqui é tudo na mesma linha, para não confundir vocês, certo? Legal? E aqui embaixo eu vou colocar at mais b é igual a 0. Aí vai ser o quê? 6a mais b, não é isso? É igual a 0, certo? Não é isso? E aí? Bom, aí você vai ter o seguinte, né? Você tem um sistema aqui, não é isso? Só que aqui, ó, o que vai acontecer? Se você pegar e diminuir o de cima, debaixo do de cima, né? O que você vai ter? Você vai ter que 2a, isso aqui fazia assim, ó, esse negativo, você vai ter que 2a é igual a menos 2, certo? Então você vai ter que a igual a quanto? Menos 1, certo? A igual a menos 1. Já sabia disso? Claro que eu já sabia disso. É 45 graus para baixo, é menos 1 dividido por 1 a tangente, não é? Não é isso? Menos 1 dividido por 1. Poderia ter colocado direto isso, poderia ter colocado direto o A. O A é o mais fácil, o B é sempre o mais difícil, certo? Porque o B é fácil quando você está perto do eixo vertical. Quando você está longe, você às vezes não consegue ver, concordam comigo? Aí, exatamente, você tem que prolongar, não é isso? Então, às vezes o B é mais fácil fazer dessa forma. Você já descobriu o A, certo? O B, eu às vezes normalmente uso a inclinação vezes o T para uma reta, mais um B. O B eu descubro quando? Pega um ponto qualquer da reta, certo? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui de baixo, o que eu vou ter? Eu vou ter que menos 6 mais B é igual a 0, certo? B é igual a quanto? É igual a 6. Então qual é a reta? Menos T mais 6, né? Que daria para ver aqui, ó, dessa forma, ó. Aqui é 4 e aqui é 6. Mas nem sempre vocês têm papel para escrever, né? Exatamente, não tem papel quadriculado, não faz desenho legal. Desenho de aluno é ótimo, né? Vocês já sabem que o cara planeja, que nem aquela frase, né? Planeje antes, né? Não é isso? Porque senão não tem espaço, não é isso que o pessoal faz, né? Então, planeje antes. Eu nunca mais esqueci uma vez, cara, tinha um cartaz assim, grande, planeje antes. Né? O cara botou o T, o E e o S, não dá nem para ler, porque ficou tudo apertadinho. É a melhor frase que eu já vi, já explica tudo, planeje antes, né? Ok, tá feito aqui. Então olha só, eu agora vou dizer o que o x de t, estou apagando aqui, o x de t vai ser quanto? Menos t mais 6. E agora tem mais um intervalo, galera, que é o quê? Exatamente, t maior ou igual a 6. O x de t vai valer quanto? 0. Legal. Vocês acabaram de fazer a operação, né, digamos assim, de descrição do sinal. Depois a gente vai descrever de outra maneira, usando uma função que a gente vai aprender, que é a função degrau. A gente vai mostrar isso, tá? Então, legal. E aí? Bom, aí o seguinte, ó. Olha só que coisa interessante. Vamos agora, né? Agora a gente já tem a função x de t. Tá? Deixa eu escrever ela aqui do lado. Vou escrever um pouquinho diferente. Vou botar assim: x de t é igual a 0 quando t menor do que 0. Ela vale t quando t está entre 0 e 2. Ela vale 2 quando t está entre 2 e 4. Se eu errar, vocês me avisam, pessoal. Escrevo rápido, falo, e isso é normal eu errar, tá?
ela vale menos t mais 6 quando t está entre 4 e 6, e ela vale 0 quando t é maior do que 6. Tá ok? Legal? Só botei aqui para a gente lembrar disso, certo? Aí eu pergunto, isso aqui é o x de t, não é? Agora vamos supor que eu fizesse assim, ó. Vocês lembram de funções, não lembram de funções? Se eu escrever, por exemplo, x de a, o que eu faço para fazer isso funcionar, né? Eu simplesmente vou substituir tudo que tem t por quem? Por a. Então, onde tem t aqui, eu vou colocar o quê? A. Certo? Onde tem t aqui, eu vou colocar a. 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 Simplesmente me ensinaram isso lá no segundo ensino médio. Segundo grau é coisa minha, né? Segundo grau é coisa minha. E pior que eu ainda lembro de uma coisa que vocês nunca ouviram falar. Vocês lembram como é que se chamava o segundo grau antigamente, não? Antiga. Não, colegial era outro. Ginásio era o primeiro grau. Segundo grau era científico. Científico. Né? Era por aí, entendeu? Ok? Era científico, né? Era o segundo grau. Aí depois virou segundo grau. Na minha época já se chamava, o pessoal chamava, aí agora é ensino médio, ensino superior, né? E assim por diante. Eu acho bem razoável a nomenclatura atual. Você está entendendo? Eu acho bem razoável, tá? Porque é realmente o que acontece. Viram aqui? Legal. E aí eu vou usar essa mesma técnica. Notem, eu vou usar essa mesma técnica, que ela não falha nunca, para fazer o que a gente chama de deslocamento no tempo. O que é deslocamento no tempo? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Chamado deslocamento temporal ou também chamado de deslocamento no tempo. Deslocar no tempo, né, é você fazer o sinal ir para a esquerda ou para a direita, certo? Para a esquerda ou para a direita, num determinado valor de tempo. 3 segundos antes. Se eu, por exemplo, desloco para a esquerda, eu estou adiantando o sinal ou estou atrasando o sinal? Note, normalmente as pessoas falam, está atrasando, porque normalmente se deslocar para a esquerda é quando você soma alguma coisa no tempo. Vocês vão ver isso. Quando você soma alguma coisa no tempo, é deslocamento para a esquerda. Quando você diminui, é deslocamento para a direita. Aí você fala justamente o contrário, né? Quando você está deslocando para a esquerda, você está adiantando. Por quê? Olha, esse sinal não está... Vamos supor que o sinal estivesse aqui. Certo? Se eu faço uma soma no tempo, o que acontece é que esse sinal vem para cá. Então, o sinal que só ia acontecer num tempo T1, ele começa a acontecer, por exemplo, num tempo T0 aqui, anterior. Certo? A gente vai ver isso tudo, tá? Mas eu quero ver isso antes de usar a regra que a gente vai usar. A gente vai usar regras, que são essas que eu acabei de falar para vocês, mas antes de usar isso, eu vou mostrar como é que isso é meio que provado. Isso você não vê em livro nenhum, mas é assim que se prova. Como assim? Vamos pegar nosso sinal x de t ali, tá? O nosso sinal x de t. Ok? 2, 4 e 6, 2. X de t. E agora, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu lembrando que o x de t, rapidinho aqui, é 0 para t, para t menor do que 0, ele é t para 0 t2, ele é 2 para 2 t4, ele é menos t mais 6 para 4 t6 e ele é 0 para t maior do que 6, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer x de t menos 2, tá? X de t menos 2, ok? X de t menos 2. O que você vai fazer agora? Eu vou fazer exatamente o que eu falei com o a, certo? Onde tem t, eu coloco o quê? T menos 2. Então, x de t menos 2 vai ser igual. Isso aqui é igual. Olha só. Aqui tem t? Não.
mas tem t menos 2 aqui, certo? Menor do que 0, ok? Depois vai ser t menos 2, certo? Ok? Para 0, t menos 2 e 2. 2, 2, t menos 2 e 4. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Depois, menos o quê? T menos 2, mais 6. 6 é constante. Só estou substituindo o t, certo? Para quando? Para 4, t menos 2 e 6. E, finalmente, 0, t menos 2 e 6. Agora, oi. Você está se preocupando com maior e igual? Calma, não tem problema por enquanto ainda não, tá? Por enquanto não, tá? Se quiser botar aí, bota um maior igual de maneira que não fique 2 valores. Então pode fazer assim, ó. Pronto, tá? Não vai mudar nada aí, tá? Não mudar absolutamente nada, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Em alguns casos, que é o limite, tá certo? Em alguns casos. Quando é que você tem que se preocupar com isso? Quando você tiver, por exemplo, descontinuidade. Não é o caso aqui, tá? Então, beleza. Ok? Legal? E aí, galera, eu vou arrumar isso aqui. Como assim você vai arrumar? Olha só. Eu vou chegar e fazer assim, ó. O 0 já está arrumado. Pô, mas t menos 2 menor do que 0? Não. T menor do que 2. Eu passei para o outro lado, deixar o t agora. Agora eu vou deixar t sozinho. Não do lado esquerdo, e sim dentro dos intervalos. Vou deixar t sozinho. Certo? Olha só. Agora, o t menos 2 eu deixo aqui. Por quê? Porque aqui já é a função mesmo. T menos 2. Certo? Agora, esse t menos 2 aqui eu vou fazer o quê? Esse menos 2 vem para cá, então fica 2. Esse menos 2 vai para lá, fica quanto? 4. Certo? Agora, o 2 não mexe em nada. Mas aqui eu vou mexer, né? Aqui eu vou mexer. Vai ficar quanto? 4, t e 6. Calma, eu estou só fazendo agora. Ainda não chegamos lá. Só estou mexendo na matemática básica. Isso aqui é matemática básica, concordam comigo? Sempre vai funcionar se você fizer isso num sinal. Sempre. Claro, o aluno vai errar, é óbvio, né? Vai errar como? Ele vai errar, ele vai botar, em vez de o menos 2 passar para a direita com valor positivo, ele vai botar com valor negativo. Isso é padrão, né? Isso é padrão, tá legal? Né? Esse que é o problema, a matemática básica pega, né? A álgebra, certo? Ó, agora aqui, ó, vou escrever, ó, aqui vai ser menos, aqui eu só vou arrumar, vai ser menos 2, menos t mais 8. Eu só arrumei para tirar aquele parênteses ali e botar tudo junto. Isso eu posso fazer, tá? O t menos 2 eu não mexi porque já estava arrumado. T menos 2, acabou. Mas ali tem t menos 2 mais 6. Então vou arrumar. Menos t mais 2 mais 6. Menos t mais 8. E agora? Aqui vai ser entre 6 e 8. E aqui vai ser o quê? 0 para t maior do que 8. Certo? Como é que eu desenho isso? Vou desenhar isso aqui, ó. Aqui, ó. Vou desenhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Ó, olha aqui, consigo. Olhem aqui à direita embaixo. Olhem isso, tá? E olha como é que eu vou desenhar. Para t menor do que 2, 0. Estou desenhando. Vou fazer um traço bem grosso. Certo? Agora, entre 2 e 4 é uma reta de inclinação quanto? T, não é isso? Aí, corta em menos 2. Corta em menos 2, se esqueça disso. Você já sabe a inclinação, já sabe no ponto inicial, é só desenhar a inclinação 1. Então vai lá, ó. Desenha a inclinação 1. Se prolongar, vai chegar lá em menos 2, mas eu não vou fazer isso. Só estou querendo desenhar, certo? Continuando. Entre 4 e 6, 2. Mesma coisa agora, é uma reta, eu sei qual é a inclinação, então eu só vou escrever até onde ela funciona. Inclinação é menos t, então vou lá. Também tem que usar um pouquinho de
cabeça, né? Não vão ser tão duros para fazer o desenho, tá certo? E agora, para aqui em diante, vale, né? Aqui é 8, né? Vale 0. Vocês viram o que aconteceu? O que aconteceu na prática? Eu fiz t menos 2, e o que aconteceu? Essa reta aqui, esse desenho aqui, ele andou 2 unidades para direita. Na verdade, ele atrasou, um atraso. Certo? Ok? Muito simples, né? Fica muito intuitivo ver isso, né? Claro que se eu tivesse usado mais, ia acontecer tudo que a gente fez aqui, t mais 2, só que para o outro lado. Ele ia andar 2 unidades para esquerda. É só você colocar um mais aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, voltar. Deixa eu pegar uma outra cor. Botar mais 2 aqui, ó. O que vai acontecer? Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Certo? Se você agora fizer o mais 2, o que vai acontecer? Aqui, ó, vai ser menos 2. Certo? Aqui vai ser de menos 2 até 0. Né? Cuidado. Vai ser até 0. Ok? Entendeu? Aqui vai ser de 0 até quanto? Até 2, depois vai ser de 2 até 4. No vídeo é fácil vocês verem, depois se vocês quiserem acompanhar o que eu estou fazendo aqui, eu botei até em outra cor. O bacana de trabalhar dessa forma, né, é que eu já não poderia dar aula no quadro direito, galera, eu já estou velho, entendeu? Então os meus ombros já quebraram, principalmente os dois aqui. Se eu começar a escrever com canetinha, eu tenho que escrever nessa altura. Se eu escrever na minha altura, né, o médico falou, só consegue dar aula durante 2 semanas, né? Depois dá aquelas, é uma dor na articulação, chama-se síndrome de impacto, então não posso fazer, certo? Né? Eu corro, faço um monte de exercício, por exemplo, eu estou muito bem, a minha idade, teoricamente, né, pelo exercício, é em torno de 42 anos, entendeu? Eu tenho simplesmente 15 anos a mais. Tenho 57 anos, né? Mas esse tipo de coisa não tem muito o que fazer. A fisioterapia ajuda, mas se eu começar a escrever no quadro, é simplesmente a coisa que eu não posso fazer. Então, isso eu já fazia antes da pandemia, estou fazendo agora direto. Tem 2 vantagens, tem uma desvantagem só, mas tem 2 vantagens. Está gravado e eu simplesmente não me machuco. Qual é a desvantagem? É que eu gosto de dar aula em pé, falar, andar para cá e para lá, isso eu não faço mais, tá? Mas eu tento fazer com que a aula seja o menos chata possível. Fico falando alto, fico chamando atenção, contando história, porque às vezes, depois do almoço, então, puta que pariu, ninguém merece, né? Ok? Segunda de manhã e quinta depois. Pois é. E aqui é 4, certo? Vocês entenderam o que eu falei aqui, certo? Ia ser para a esquerda. Então, vocês já aprenderam o deslocamento temporal já. Olha aqui. Tá ali, ó, deslocamento temporal. Se o T, né, é um T positivo, olha lá, está o x de t ali em cima. Se o t é um t positivo, certo? O que acontece? Você desloca para a direita, t unidades. X de t menos t é t unidades. Se o t é negativo, ou seja, x de t menos t vai virar x de t menos t. Se ele é um t negativo, cuidado. Quando eu estou falando é o t grande que eu estou falando aqui, certo? O t grande que está aqui. Se você pegar o t grande e ele é positivo, o que vai dar um x de t menos 2? 2 é positivo, né? Vamos supor que t grande é igual a 2, né? Vai para a direita, 2 unidades. T grande é igual a menos 2. Então o que vai acontecer? Vai dar x de t menos 2, certo? Então esse x de t menos 2 vira um x de t mais 2, né? Ou que ele bota aqui. Mas você pode imaginar de maneira diferente. Pensa mesmo quando você tem aqui, ó. Se você tiver x de t mais t grande, né? Supondo que t grande é positivo, você vai para a esquerda. Se você tiver x de t menos t grande, supondo que t grande é positivo também, x de t, você vai deslocar 2 unidades para t unidades para a direita. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Na prática é isso.
Então, se eu, na prova, eu falo assim, ó, dado que, isso vocês vão ver, né? O sinal é esse, desenhe x de t menos 2, certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele sinal, vai deslocar quantas unidades para a direita? 2. E se fosse x de t mais 3, o que você ia fazer? 3 unidades para a esquerda. Entenderam o que eu estou falando? Ok. Isso, a gente está, por enquanto, trabalhando com as operações no domínio do tempo. Tá certo? Essa primeira operação, que é a operação de deslocamento temporal. Tá? Eu até queria chegar em mais operações hoje, mas eu me enrolei aqui para começar a aula. Não vou enrolar na próxima turma, mas na próxima turma eu vou parar igualzinho para não dar problema, certo? E vou parar por agora, porque é mais ou menos 3h10 que eu estava pensando em parar, tá certo? Não vai dar tempo de fazer em 4 minutos o que eu queria. Tá legal? E tem que avisar a turma, acho que começa 3h20, mas eu só vou começar 3h30. Eu preciso tomar alguma coisa. Legal? Viram aí como é que é? Tá? Desculpa aí ter dado esse enrolo aí. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu, deixa eu ver aqui quanto